Aquela ligação destruiu tudo o que eu acreditava sobre família. A voz da minha filha Marta soou diferente pelo telefone, quase irreconhecível. Pai, arrume suas malas. Vou te levar para onde você merece. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aos 72 anos, depois de uma vida inteira dedicada à educação e à minha família, nunca imaginei que palavras tão simples pudessem esconder uma traição tão profunda. Sou Joaquim Silveira. Trabalhei 40 anos como professor de História no Colégio Estadual Monteiro Lobato, em São Paulo. Acordava antes do sol nascer, preparava minhas aulas com dedicação, voltava à noite com a garganta dolorida de tanto explicar sobre revoluções e transformações sociais, mas sempre com um sorriso no rosto, porque sabia que estava formando cidadãos e construindo um futuro melhor para este país. Quando minha esposa faleceu cedo demais, foi com estas mesmas mãos calejadas de giz que sequei as lágrimas da minha filha e prometi que nunca faltaria nada para ela. E não faltou. Economizei para sua faculdade, abri mão de viagens que sonhava fazer para ajudar na entrada do primeiro apartamento, estive presente em cada momento importante da vida dela. Naquele dia, enquanto fechava a mala, olhei para as paredes da casa que levei uma vida para construir. Cada canto guardava uma história. A marca na parede da sala, onde media a altura de Marta a cada aniversário. As prateleiras curvadas pelo peso dos livros de história que colecionei durante décadas. A pequena horta nos fundos, onde plantávamos temperos juntos quando ela era criança. Tudo isso construído com amor, paciência e sacrifício. Estou pronto, filha, disse quando ela chegou. Marta mal me olhou nos olhos. Pegou minha mala como se fosse um fardo pesado demais e a jogou no porta-malas do carro. Kleber, meu genro, não veio. Ele está resolvendo algumas coisas no banco. Foi a desculpa vaga que ela deu. Eu deveria ter percebido ali que algo estava errado, mas a confiança é teimosa quando se trata dos filhos que amamos. Durante o trajeto, imaginei para onde estaríamos indo. Talvez um passeio surpresa, uma viagem, quem sabe uma comemoração antecipada pelo meu aniversário de 73 anos que aconteceria no mês seguinte. Marta dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Tentei puxar conversa algumas vezes, falei sobre o lindo dia ensolarado, sobre como o Parque Ibirapuera estaria agradável para uma caminhada, mas recebi apenas respostas curtas, quase rudes. Quando o carro começou a subir uma ladeira em um bairro que não reconheci imediatamente, senti uma inquietação crescente. As ruas ficavam mais estreitas, os prédios mais altos bloqueavam o sol. Finalmente, paramos em frente a um portão grande, pintado de um verde desbotado. Uma placa discreta anunciava: Residencial Nova Vida, lar para a terceira idade. O tempo parou. Meu coração falhou uma batida. Olhei para Marta buscando algum sinal de que aquilo era um engano, uma brincadeira de mau gosto, qualquer coisa exceto a realidade cruel que começava a se desenhar. Filha, isso é um asilo, consegui dizer, com a voz quase sumindo. Ela desligou o motor do carro e suspirou profundamente antes de responder. Pai, é o melhor para todos. Não temos mais espaço lá em casa com os adolescentes e você vai precisar de cuidados que não podemos oferecer. Cuidados? Eu ainda corrigia provas todas as noites mesmo aposentado, dava aulas particulares, fazia minhas caminhadas matinais no bairro, cozinhava meu próprio almoço. Que cuidados eram esses que eu precisava? A verdade começou a se revelar nas entrelinhas do não dito. Não era sobre cuidados, era sobre conveniência. A minha presença tinha se tornado inconveniente para a vida que ela e Kleber queriam construir. Você não pode fazer isso comigo, falei, sentindo as lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. Aquela casa é minha, construí com o suor do meu trabalho como professor. A casa está no meu nome agora, pai. Você assinou os papéis, lembra? Eram para facilitar as questões do seu plano de saúde e da aposentadoria. E então, como um relâmpago, me lembrei.
Aquela pilha de documentos que assinei meses atrás, quando Marta disse que era apenas uma formalidade para me ajudar com as burocracias da aposentadoria. Eu havia transferido minha própria casa para o nome dela, sem perceber as consequências daquele ato de confiança. O portão verde se abriu. Uma mulher de jaleco branco se aproximou com um sorriso ensaiado. Helena, descobri depois, era a diretora do residencial Nova Vida. Enquanto ela falava sobre horários de visita e procedimentos de adaptação, eu observava, através das janelas do lugar, rostos envelhecidos que me encaravam com curiosidade. Alguns acenavam timidamente, outros simplesmente observavam com olhos que já haviam visto abandono demais. Marta tirou minha mala do carro e a colocou no chão. Fez menção de me abraçar, mas recuou. Talvez o peso da culpa fosse grande demais até para um abraço de despedida. "Virei te visitar no domingo", prometeu, sem me olhar nos olhos. E então, da mesma forma abrupta como havia entrado na minha vida 43 anos antes, minha filha partiu, deixando para trás não apenas seu pai, mas também qualquer traço da menina que um dia eu conheci. Naquela primeira noite no asilo, deitado em uma cama estranha, com lençóis que cheiravam a desinfetante, chorei silenciosamente. Não pelas paredes da minha casa, nem pelos objetos que ficaram para trás. Chorei pelo fio invisível que se rompeu entre mim e minha filha. Chorei pela traição que veio das mãos que eu mesmo ensinei a escrever. Mas algo dentro de mim, aquela força que sempre me moveu como educador, se recusava a aceitar este como o capítulo final da minha história. Enquanto secava as lágrimas, uma resolução nasceu em meu coração. Não seria apenas mais um idoso abandonado. Não aceitaria que minha vida, construída com tanto esforço, terminasse entre aquelas paredes desconhecidas. Nos dias que se seguiram, mal conseguia me alimentar. O nó na garganta parecia permanente. As outras pessoas tentavam se aproximar, me convidar para atividades, mas eu me fechava em meu próprio mundo de dor. Foi então que conheci alguém que mudaria completamente o rumo da minha história. Seu nome era Zulmira Santos, uma senhora de 78 anos com cabelos brancos sempre presos em um coque impecável e olhos que pareciam guardar todos os segredos do mundo. Foi ela quem bateu na porta do meu quarto no terceiro dia, trazendo um pedaço de bolo de fubá feito na oficina de culinária do residencial. "Não adianta ficar trancado aqui dentro, meu querido. A tristeza não diminui quando nos escondemos dela", disse Zulmira, sentando-se na beirada da minha cama sem pedir licença, como se fôssemos amigos de infância. Havia algo em sua presença que me lembrava minha mãe, aquela força tranquila que algumas pessoas carregam depois de já terem visto o suficiente da vida. Naquele momento, as palavras presas na minha garganta finalmente encontraram caminho. Contei tudo a ela, sobre como Marta havia crescido como uma menina doce e atenciosa, como ela mudou depois que conheceu Kleber, como pouco a pouco as visitas se tornaram mais raras, as ligações mais curtas. E então, a traição final. Os papéis que assinei transferindo minha casa, acreditando na mentira de que era apenas para facilitar questões da aposentadoria. Zulmira ouviu tudo em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, ela suspirou profundamente antes de dizer: "Joaquim, você não é o primeiro e, infelizmente, não será o último. Mas há algo que você precisa saber. O que sua filha fez não é apenas cruel, é ilegal." E no dia seguinte, Zulmira me apresentou a outro morador do residencial Nova Vida, Jonas Pereira. Um homem de 68 anos, ex-advogado que havia se especializado em direito de família antes de se aposentar. Jonas tinha os cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação grossa e uma pasta de couro surrada que carregava para todo lado, como se ainda estivesse pronto para entrar em um tribunal a qualquer momento. "Professor Joaquim, Dona Zulmira me contou sua situação. Sinto muito pelo que está passando", disse ele, apertando minha mão com firmeza, "mas preciso que me conte tudo desde o início.
Cada detalhe pode ser importante para entendermos o que aconteceu legalmente. No jardim do residencial, sentados em um banco sob a sombra de uma mangueira, narrei toda a minha história para Jonas. Como economizei cada centavo do meu salário de professor para comprar a casa na Vila Mariana. Como criei Marta sozinho após a morte da minha esposa, quando nossa filha tinha apenas 7 anos. Como trabalhei por 40 anos no Colégio Estadual Monteiro Lobato, subindo de professor substituto a coordenador pedagógico. E então, os eventos recentes. A mudança gradual no comportamento da minha filha após se casar com Kleber, os documentos que assinei sem entender completamente, a ligação fatídica e o abandono no asilo. Jonas tomava notas meticulosamente em um pequeno caderno, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer algum ponto. Quando terminei, ele fechou seu caderno e me olhou diretamente nos olhos. Professor Joaquim, o que aconteceu com o senhor é o que chamamos juridicamente de indução a erro. Há indícios fortes de que o senhor foi coagido a transferir seus bens sem compreender as implicações reais. O Estatuto do Idoso existe justamente para proteger pessoas em situações como a sua. Uma chama de esperança se acendeu em meu peito. Então posso recuperar minha casa? Sim, mas não será um processo simples ou rápido. Precisaremos de provas, testemunhas e muita paciência. O senhor está disposto a enfrentar isso? Pode ser emocionalmente desgastante, especialmente por envolver sua própria filha. Pensei no rosto de Marta, nos momentos felizes que compartilhamos, e então na frieza com que me deixou na porta do asilo. Estou disposto, Jonas. Não é apenas pela casa, é por justiça. É para que minha filha entenda que ações têm consequências. Nos dias que se seguiram, comecei a me adaptar à rotina do residencial Nova Vida, mais por necessidade que por aceitação. O café da manhã era servido às 7h30, seguido por atividades como fisioterapia em grupo, oficinas de artesanato ou música, almoço ao meio-dia, descanso, mais atividades à tarde e jantar às 18 horas. A comida era insossa, preparada sem sal para atender às restrições alimentares de vários residentes. As paredes, pintadas de um bege institucional, não tinham personalidade. Os funcionários, em sua maioria, eram gentis, mas sempre apressados. Poucos para tantos idosos que precisavam de atenção. Foi durante uma sessão de fisioterapia que conheci Teodoro Bueno, um senhor de 74 anos, com postura ereta e um bigode grisalho bem aparado. Enquanto fazíamos exercícios de alongamento, ele me observava com curiosidade. "O senhor me parece familiar", disse ele finalmente. "Já nos conhecemos de algum lugar?" Apresentei-me sem muito entusiasmo, ainda consumido pela minha própria situação. Quando mencionei o Colégio Monteiro Lobato, os olhos de Teodoro se iluminaram. "Professor Joaquim, do Departamento de História, não acredito." Ele apertou minha mão com entusiasmo. Trabalhamos juntos por 5 anos, no início dos anos 90. Eu dava aulas de geografia. O senhor provavelmente não se lembra de mim, mas suas aulas sobre Revolução Francesa eram lendárias na escola. Pela primeira vez, desde que cheguei ao asilo, senti um calor genuíno de reconhecimento. Alguém que me conhecia não como um velho abandonado, mas como o professor Joaquim, respeitado, admirado, valorizado por seu trabalho. Aquele encontro casual com Teodoro foi como um lembrete de quem eu realmente era, além das circunstâncias atuais. À medida que os dias passavam, Jonas continuava trabalhando no meu caso. Ele me explicou que precisávamos de um advogado atuante para representar-me oficialmente, já que ele mesmo estava aposentado e com a licença inativa. Foi quando ele mencionou a doutora Beatriz Almeida, uma advogada especializada em direitos dos idosos que visitava o residencial uma vez por semana para oferecer orientação jurídica gratuita. Ela já ajudou várias pessoas daqui, inclusive a dona Zulmira, revelou Jonas.
trocando um olhar cúmplice com minha nova amiga. Foi nesse momento que soube que Zulmira tinha uma história semelhante à minha. 2 anos antes, seu filho mais velho a havia internado no residencial Nova Vida após conseguir uma procuração que lhe dava acesso às suas contas bancárias. Com a ajuda da doutora Beatriz, ela conseguiu reaver o controle de seus bens, mas decidiu permanecer no residencial por escolha própria. "Por que você não foi embora depois que ganhou o processo?" Perguntei a ela quando estávamos sozinhos no jardim. Zulmira sorriu com uma sabedoria que só os anos podem trazer. "Porque descobri que posso fazer mais bem aqui do que na minha casa vazia. Meu filho não mudou, Joaquim. Ele ainda é a mesma pessoa que me abandonou, mas eu mudei. Encontrei um propósito maior que o ressentimento." Suas palavras plantaram uma semente no meu coração, mas naquele momento a dor da traição ainda era forte demais para que eu conseguisse pensar em perdão. Queria justiça, queria minha casa de volta, queria que Marta entendesse a gravidade do que havia feito. Na quarta-feira seguinte conheci a doutora Beatriz Almeida, uma mulher de meia idade, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo e olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências. Ela me recebeu em uma pequena sala improvisada como escritório no residencial Nova Vida. "Senhor Joaquim, Jonas me contou sobre seu caso. Preciso que me conte tudo desde o início, com o máximo de detalhes que conseguir lembrar", pediu ela, com uma voz calma que inspirava confiança. Durante quase 2 horas, repeti minha história, desta vez com foco nos aspectos legais. Quando cheguei à parte sobre os documentos que assinei, Beatriz pediu que descrevesse exatamente como aconteceu, onde estávamos, quem estava presente, o que foi dito. Estávamos na minha casa, na cozinha. Marta trouxe os papéis numa pasta azul. Disse que eram documentos para facilitar o acesso ao meu plano de saúde e à minha aposentadoria, já que eu estava tendo dificuldades com a burocracia. Kleber estava lá também, mas ficou na sala falando ao telefone. Ela foi apontando onde eu deveria assinar muito rápido. Quando perguntei se não deveria ler antes, ela disse que já tinha verificado tudo, que era só burocracia chata e que confiasse nela. Beatriz tomava notas enquanto eu falava, ocasionalmente assentindo. "Senhor Joaquim, houve testemunhas? Alguém que possa ter visto ou ouvido essas conversas sobre os documentos?" Pensei por um momento. "Meu vizinho, Antônio. Ele estava na minha casa aquele dia, consertando uma torneira que pingava. Ouviu parte da conversa. E também minha neta, Elisa, entrou na cozinha em determinado momento. Ela tem 16 anos. Perguntou do que se tratavam aqueles papéis e Marta respondeu rapidamente que eram coisas de adulto." O rosto de Beatriz se iluminou. "Isso é muito bom, senhor Joaquim. Testemunhas são cruciais nesses casos. Vou precisar falar com eles, especialmente com sua neta." Senti um aperto no peito. Não quero envolver Elisa nisso. Ela é só uma adolescente. Não deve ser colocada no meio de uma briga entre os pais e o avô. "Entendo sua preocupação", respondeu Beatriz com gentileza. "Mas, se sua neta testemunhou algo relevante, seu depoimento pode ser fundamental. Além disso, menores de idade só prestam depoimento em condições especiais, com acompanhamento psicológico. Não se preocupe, cuidaremos para que seja o menos traumático possível." Naquela mesma tarde, recebemos uma visita inesperada no residencial Nova Vida. Estava sentado no jardim com Zulmira quando Luiz Carlos, o assistente social do lugar, apareceu com uma expressão preocupada. "Senhor Joaquim, tem uma jovem na recepção pedindo para vê-lo. Diz ser sua neta, Elisa. Normalmente, menores só podem visitar acompanhados dos responsáveis, mas ela parece bastante agitada. Disse que é urgente." Meu coração disparou. Elisa aqui, sozinha? O que poderia ter acontecido? Quando cheguei à recepção, vi minha neta sentada em uma das cadeiras, mexendo nervosamente no celular. Ao me ver, ela correu em minha direção, abraçando-me com força. "Vô, que bom te ver.
Estou tão preocupada com você. Suas palavras aqueceram meu coração. Pelo menos uma pessoa da minha família ainda se importava comigo. Como soube que eu estava aqui, minha querida? Seus pais te contaram? Elisa balançou a cabeça, os olhos cheios de indignação. Não, eles disseram que você tinha ido viajar para o litoral para descansar. Só descobri a verdade ontem quando ouvi uma discussão entre eles. Mamãe falou que você estava bem acomodado no residencial Nova Vida. Procurei o endereço na internet e vim direto da escola. Levei Elisa para o jardim, onde poderíamos conversar com mais privacidade. Ela me contou que desde que eu viajei, o clima em casa estava estranho. Marta e Kleber discutiam constantemente, sempre falando baixo quando ela se aproximava. E tem mais, vô. Eles começaram a mudar tudo na casa. Pintaram as paredes, tiraram seus móveis antigos, até mesmo seus livros de história foram embalados e levados para o porão. E ontem vi um homem medindo as paredes, como se fosse fazer uma reforma grande. Cada palavra de Elisa era como uma facada. Estavam apagando minha existência daquela casa, transformando-a em algo irreconhecível. Mas o pior, continuou ela, a voz tremendo de raiva contida, foi ouvir papai falando ao telefone sobre colocar a casa à venda assim que possível. Vô, eles estão vendendo sua casa. Como podem fazer isso? Respirei fundo, tentando controlar a própria emoção para não assustar ainda mais minha neta. Elisa, há coisas que você não sabe. Sua mãe me fez assinar documentos transferindo a casa para o nome dela. Legalmente, agora a casa é dela. Os olhos de Elisa se arregalaram em choque e depois se estreitaram em determinação. Uma expressão tão parecida com a da minha falecida esposa que quase me fez sorrir, apesar da situação. Isso é errado, vô. Você trabalhou a vida toda por aquela casa. Eles não podem simplesmente te enganar assim e depois te abandonar. Naquele momento, Luiz Carlos apareceu novamente, parecendo desconfortável. Senhor Joaquim, desculpe interromper, mas sua filha acaba de ligar. Parece que ela descobriu que Elisa está aqui e está a caminho. Soou bastante alterada. Elisa agarrou minha mão com força. Vô, preciso te mostrar uma coisa antes que mamãe chegue. Ela pegou o celular e navegou rapidamente até a galeria de fotos. Eu sabia que algo estranho estava acontecendo, então comecei a gravar algumas conversas entre eles. Olha isso. Ela apertou o play em um vídeo. A imagem mostrava parte da sala de jantar da minha casa, filmada de um ângulo estranho, como se o celular estivesse escondido entre objetos em uma estante. Marta e Kleber estavam sentados à mesa, papéis espalhados entre eles. Quanto tempo até podermos vender? Perguntava Kleber, a voz tensa. O corretor disse que precisamos esperar pelo menos 3 meses após a transferência para não levantar suspeitas, respondeu Marta. Mas isso não importa agora. O importante é que o velho está fora do caminho e a casa é nossa. E se ele descobrir? E se contestar a transferência? Marta riu, um som frio que nunca imaginei ouvir da minha própria filha. Como? Ele assinou tudo sem nem ler, não tem cópia de nada. E agora está lá no asilo, onde ninguém vai dar ouvidos a um velho confuso reclamando que a filha o enganou. Acredite, já pensei em tudo. O vídeo continuava por mais alguns minutos, com detalhes sobre como planejavam usar o dinheiro da venda para pagar dívidas de Kleber e fazer uma viagem à Europa. Quando terminou, minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. Elisa, você tem noção do que acabou de me mostrar? Isso é prova de que sua mãe agiu de má fé, que me enganou deliberadamente. Minha neta assentiu, os olhos marejados. Sei, vô. Por isso vim correndo te mostrar. Não é justo o que estão fazendo com você. Sempre te amei muito e dói ver como eles te trataram. Antes que pudéssemos continuar a conversa, ouvimos uma comoção vindo da recepção. A voz estridente de Marta ecoava pelo corredor. Onde está minha filha? Exijo vê-la imediatamente. Ela é menor de idade e não tem autorização para estar aqui.
Elisa rapidamente pegou o celular de volta. Vou ter que ir, mas não se preocupe. Vou copiar esses vídeos e enviar para seu e-mail. Tem muitos outros. Eles não sabem que gravei tudo. Mas, Elisa, isso pode causar problemas sérios para você em casa. Não me importo, ela disse, com uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. O que é certo. Vou continuar te visitando, mesmo que eles não queiram. Ela me abraçou rapidamente e saiu em direção à recepção, onde Marta já elevava a voz contra a recepcionista. Fiquei para trás, o coração dividido entre o horror das revelações e o orgulho pela integridade da minha neta. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Marta no vídeo ecoavam na minha mente. O velho está fora do caminho. Ninguém vai dar ouvidos a um velho confuso. Era assim que minha própria filha me via? Como um obstáculo a ser removido. Como um velho confuso cujas palavras não tinham valor. Na manhã seguinte, procurei Jonas assim que terminei o café da manhã. Contei-lhe sobre a visita de Elisa e os vídeos que ela havia gravado. Isso muda tudo, professor Joaquim, disse ele, os olhos brilhando com determinação renovada. Com essas provas, temos um caso muito forte. Vou ligar para a doutora Beatriz imediatamente. Enquanto esperávamos por notícias da advogada, fui abordado por alguém que não esperava. Doutora Helena Costa, a diretora do Residencial Nova Vida. Ela me chamou ao seu escritório, um espaço pequeno, mas acolhedor, decorado com plantas e fotografias. Professor Joaquim, começou ela após me oferecer um café. Desde que o senhor chegou aqui, tenho tido a sensação de que nos conhecemos de algum lugar. Ontem à noite, finalmente me lembrei. Ela abriu uma gaveta e tirou um livro velho, com as páginas amareladas pelo tempo. Um anuário escolar do Colégio Monteiro Lobato, datado de 1985. O senhor se lembra desta aluna? Ela apontou para a foto de uma menina de aproximadamente 15 anos, cabelos pretos em tranças, usando o uniforme do colégio. Olhei mais de perto e então ergui os olhos para Helena, vendo pela primeira vez a semelhança. Os mesmos olhos determinados, o mesmo queixo delicado. Helena Oliveira, claro que me lembro, uma das melhores alunas que já tive em história. Você escreveu um trabalho brilhante sobre a Inconfidência Mineira. Ela sorriu, visivelmente emocionada por eu ter me lembrado. O senhor não imagina o que significou para mim naquela época. Eu estava prestes a abandonar a escola porque minha família havia perdido nossa casa e nos mudamos para muito longe. Lembra que o senhor intercedeu junto à direção para conseguir uma vaga no alojamento estudantil para mim? A lembrança voltou lentamente. Helena tinha sido uma aluna promissora, de família humilde. Quando soube que ela deixaria os estudos devido a problemas de moradia, mobilizei alguns colegas professores para garantir uma das poucas vagas no alojamento da escola, destinado a alunos em situação de vulnerabilidade. Aquele gesto mudou minha vida, professor. Pude terminar meus estudos, me formei em serviço social, fiz pós-graduação em gerontologia e agora estou aqui, dirigindo este residencial, tentando fazer a diferença na vida dos idosos. Helena fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as próximas palavras. Por isso fiquei tão perturbada ao saber, através do nosso assistente social, sobre as circunstâncias da sua vinda para cá. Não é assim que trabalhamos, professor. Não aceitamos idosos contra sua vontade. Sua filha nos disse que o senhor havia concordado, que estava feliz com a mudança. Ela mentiu, respondi simplesmente. Assim como mentiu para me fazer assinar a transferência da minha casa. Helena balançou a cabeça, claramente consternada. Professor, quero que saiba que pode contar comigo. Este residencial estará ao seu lado no que for preciso para corrigir essa injustiça. Inclusive, já falei com o Conselho Administrativo e enquanto seu caso não se resolve, o senhor está isento das mensalidades. Saí do escritório de Helena com o coração um pouco mais leve. Era reconfortante saber que aquela menina que ajudei décadas atrás agora estava em posição de retribuir o gesto.
Mais que isso, era um lembrete de que nossas ações no mundo têm consequências que vão muito além do que podemos imaginar no momento. No caminho de volta ao meu quarto, encontrei Teodoro caminhando pelo corredor, apoiado em uma bengala. Professor Joaquim, estava mesmo procurando o senhor. Lembra que conversamos sobre o Colégio Monteiro Lobato? Bem, entrei em contato com alguns colegas daquela época. A notícia de que o senhor está aqui se espalhou e muitos estão indignados com o que aconteceu. Inclusive alguns de seus ex-alunos, hoje advogados, médicos, jornalistas, todos querem ajudar de alguma forma. Fiquei sem palavras diante daquela demonstração de solidariedade. Enquanto caminhávamos juntos pelo jardim, Teodoro continuou. Marcamos um encontro para o fim de semana. Queremos visitar o senhor, mostrar nosso apoio. Se estiver de acordo, claro. Assenti, a emoção tornando difícil falar. Em menos de uma semana, meu mundo havia desabado e começado a se reconstruir de formas inesperadas. A traição da minha filha havia sido um golpe devastador, mas também estava revelando algo que eu não esperava. O impacto positivo que tive na vida de tantas pessoas ao longo dos anos. Naquela tarde, recebi uma ligação da doutora Beatriz. Ela havia assistido aos vídeos que Elisa enviou e estava otimista quanto ao nosso caso. Senhor Joaquim, com essas provas, podemos entrar com uma ação imediatamente pedindo a anulação da transferência da casa por vício de consentimento. Também podemos solicitar uma medida cautelar para impedir a venda do imóvel enquanto o processo corre. Mas preciso avisá-lo. Isso provavelmente significará um rompimento definitivo com sua filha. Está preparado para isso? A pergunta da doutora Beatriz me atingiu como um raio. Estava eu preparado para um rompimento definitivo com minha filha? Por mais dolorosa que fosse a traição, a ideia de perder Marta para sempre me causava uma angústia profunda. Era minha única filha, meu único elo de sangue neste mundo. Senhor Joaquim, a voz de Beatriz me trouxe de volta à realidade. Entendo que seja uma decisão difícil. Podemos esperar um pouco, se preferir. Não, respondi com uma firmeza que surpreendeu a mim mesmo. Marta tomou sua decisão quando me abandonou aqui e planejou vender minha casa sem meu consentimento. Não posso permitir que essa injustiça continue. Siga em frente com o processo, doutora Beatriz. Nos dias que se seguiram, o residencial Nova Vida se transformou em um centro de operações improvisado para minha batalha legal. Jonas, mesmo aposentado, usava seus conhecimentos jurídicos para ajudar Beatriz a montar o caso. Helena disponibilizou uma sala para nossas reuniões, garantindo privacidade e apoio institucional. Zulmira, com sua experiência pessoal, me ajudava a lidar com o turbilhão emocional que enfrentava. Uma tarde, enquanto revisávamos documentos com Beatriz, Luiz Carlos entrou na sala com uma expressão preocupada. Professor Joaquim, sua filha está na recepção. Parece alterada. Exige falar com o senhor imediatamente. Troquei olhares com Beatriz, que assentiu discretamente. Estou aqui se precisar, sussurrou ela. Encontrei Marta na sala de visitas, andando de um lado para outro. Ao me ver, seu rosto se contorceu em uma mistura de raiva e indignação. O que você anda fazendo, pai? Recebemos uma notificação judicial sobre a casa. Como pôde fazer isso conosco? Somos sua família. A audácia de suas palavras me deixou momentaneamente sem reação. Depois de me abandonar, depois de planejar vender minha casa pelas minhas costas, ela ousava jogar a carta da família. Família? Minha voz saiu baixa, controlada, mas carregada de emoção. Família não abandona seus membros em um asilo contra sua vontade. Família não engana um pai idoso para roubar a casa que ele construiu com o trabalho de uma vida. Você está sendo dramático, ela rebateu, evitando meu olhar. Foi pelo seu próprio bem. Não consegue mais cuidar de si mesmo. Mentira, interrompi com uma calma que não sabia possuir.
Tenho os vídeos, Marta. Sei exatamente por que me trouxe para cá. Sei sobre as dívidas de Kleber, sobre os planos de vender a casa, sobre como vocês me veem como o velho que está fora do caminho. A cor desapareceu do rosto dela. Do que está falando? Que vídeos? Elisa gravou suas conversas com Kleber. Tenho tudo documentado, a intenção de me enganar, os planos para a casa, tudo. Marta cambaleou ligeiramente, apoiando-se na mesa próxima. Elisa nos gravou? Minha própria filha? Sim, sua própria filha. Parece que ela herdou algo do avô que você descartou tão facilmente. Integridade. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Marta parecia ter envelhecido 10 anos naqueles poucos minutos. Finalmente, ela falou, a voz trêmula. Você não entende. Estamos com problemas financeiros sérios. Kleber fez investimentos que deram errado. Vamos perder tudo, inclusive o apartamento onde Elisa cresceu. A casa era a única saída. E você não pensou em simplesmente me contar a verdade? Pedir ajuda ao seu pai, que sempre esteve lá para você? Ela baixou os olhos. Você já tinha dado tanto. Sua aposentadoria mal cobre suas próprias despesas. Como poderíamos pedir mais? Então decidiu tomar, em vez de pedir. Naquele momento, a porta da sala se abriu e Elisa entrou, seguida por Luiz Carlos, que parecia desconfortável por não conseguir detê-la. Mãe, o que está fazendo aqui? Ela se aproximou, colocando-se protetoramente ao meu lado. Marta encarou a filha com uma mistura de mágoa e incredulidade. Como pôde, Elisa, gravar conversas privadas? Trair seus próprios pais. Trair. A voz da minha neta tremeu de indignação. Vocês é que traíram o vovô. Ele trabalhou a vida toda por aquela casa. Sacrificou tudo para criar você, mãe. E como você retribui? Abandonando-o em um asilo e roubando o que é dele. Não fale assim comigo. Sou sua mãe. E ele é meu avô. Um homem que sempre me ensinou sobre honra, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Não podia ficar parada vendo essa injustiça. O confronto entre mãe e filha me partia o coração, mas também me enchia de um orgulho indescritível por Elisa. Aos 16 anos, ela demonstrava uma coragem moral que muitos adultos nunca alcançam. Já chega, intervi, colocando a mão no ombro de Elisa. Marta, você tem duas opções. Podemos resolver isso em família, com você devolvendo voluntariamente a casa para meu nome, ou podemos deixar que a justiça decida. Sua escolha. A Marta me encarou por longos segundos antes de responder a voz fria. Faça o que achar melhor, pai, mas não espere que nossa relação continue a mesma depois disso. Ela saiu sem olhar para trás, deixando Elisa em lágrimas ao meu lado. Abracei minha neta, tentando confortá-la, embora meu próprio coração estivesse despedaçado. Ela vai entender um dia, avô. Elisa soluçou contra meu ombro. Vai perceber que fizemos o certo. Gostaria de ter a certeza que minha neta demonstrava, mas algo me dizia que o abismo que se abriu entre mim e minha filha seria difícil de transpor. Na manhã seguinte, doutora Beatriz retornou com novidades. Nossa ação judicial havia sido aceita pelo juiz, que concedera uma liminar impedindo qualquer transação envolvendo a casa até o julgamento final. Era uma vitória inicial, mas o caminho ainda seria longo. Precisamos reunir o máximo de provas possível, explicou Beatriz. Os vídeos de Elisa são cruciais, mas também precisamos de testemunhas que possam confirmar seu estado mental no momento da assinatura dos documentos, que atestem que você não tinha intenção de transferir a propriedade. Foi quando me lembrei de Antônio, meu vizinho que estava consertando a torneira no dia da assinatura. Acha que o depoimento dele seria útil? Sem dúvida. Qualquer pessoa que tenha presenciado o momento ou conversas anteriores e posteriores pode ajudar a estabelecer que houve má fé por parte da sua filha. Jonas se ofereceu para visitar Antônio, já que eu não podia sair do residencial facilmente. 2 dias depois, ele retornou com uma expressão animada. Seu Antônio não só se lembra do dia, como tem algo que pode mudar tudo, disse Jonas.
mal contendo o entusiasmo. Quando estava na sua cozinha, ouviu Marta falando ao telefone com Kleber. Ela disse claramente: ele acabou de assinar. A casa agora é nossa. Seu Antônio achou estranho, mas não se intrometeu por não ser da família. Esta era mais uma prova da premeditação de Marta. Cada nova revelação era como uma facada no meu coração de pai, mas também fortalecia minha resolução de lutar pelos meus direitos. Enquanto o processo legal seguia seu curso, o residencial Nova Vida se transformava lentamente em algo mais próximo de um lar para mim. As atividades que antes ignorava começaram a preencher meus dias. Participava das sessões de leitura coordenadas por Zulmira, das partidas de xadrez com Jonas, até mesmo das aulas de pintura oferecidas às terças-feiras por uma voluntária. Foi durante uma dessas aulas que recebi uma visita surpreendente. Teodoro entrou na sala de atividades acompanhado por um grupo de cerca de 10 pessoas de várias idades. "Professor Joaquim", chamou ele com um sorriso largo, "trouxe algumas pessoas que queriam muito revê-lo." Um homem de meia idade, vestindo um terno bem cortado, adiantou-se. "Professor Joaquim, não sei se lembra de mim. Roberto Campos, aluno da turma de 1989. Suas aulas sobre a Revolução Francesa me inspiraram a seguir a carreira de Direito." Antes que pudesse responder, uma mulher de aproximadamente 45 anos se aproximou. "E eu sou Marina Peixoto, da turma de 1992. O senhor supervisionou meu trabalho sobre a ditadura militar. Hoje sou jornalista na Folha de São Paulo, graças em grande parte ao senhor." Um por um, ex-alunos e ex-colegas se apresentaram, cada qual com uma história sobre como eu havia impactado suas vidas. Alguns traziam fotografias antigas, outros lembravam de projetos específicos que havíamos desenvolvido juntos. Era como se décadas de minha carreira se materializassem naquela sala, trazendo de volta memórias que o tempo havia embaçado. Roberto agora descobri ser um advogado respeitado. Pediu para falar comigo em particular. Num canto da sala, ele explicou: "Professor, Teodoro nos contou sobre sua situação. Gostaria de oferecer meus serviços como advogado pro bono. Trabalho com direito civil e já lidei com vários casos semelhantes ao seu." Expliquei que já estava sendo representado pela doutora Beatriz, mas Roberto insistiu. Seria uma honra trabalhar ao lado dela. 2 advogados são melhores que um, especialmente quando se trata de enfrentar situações como essa. Naquela mesma tarde, Roberto e Beatriz se reuniram para discutir estratégias legais. A química entre eles foi imediata. 2 profissionais dedicados, unindo forças por uma causa que consideravam justa. Com a adição de Roberto à equipe, nosso caso ganhou novo fôlego. Uma semana depois, recebi outra visita inesperada. Gleber, meu genro, apareceu sozinho no residencial, pedindo para falar comigo em particular. Hesitei inicialmente, mas a curiosidade falou mais alto. Encontramo-nos no jardim, sob a vigilância discreta de Luiz Carlos, que se manteve a uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para intervir se necessário. "Senhor Joaquim", começou Kleber, visivelmente desconfortável, "vim sem que Marta saiba. Ela me mataria se descobrisse." "O que quer, Kleber? Veio tentar me convencer a desistir do processo?" Ele balançou a cabeça, surpreendendo-me. "Não. Vim porque não aguento mais viver com essa culpa. O que fizemos com o senhor foi errado. Eu pressionei Marta. Estamos afundados em dívidas por causa dos meus investimentos fracassados. Achei que a casa seria a solução." Sua confissão me pegou desprevenido. Sempre vi Kleber como o instigador, mas havia uma sinceridade em seu arrependimento que não podia ignorar. "Marta está obcecada em vencer este processo, custe o que custar", continuou ele. "Mas desde que Elisa nos confrontou, mostrando os vídeos que gravou, algo mudou dentro de mim. Vi o desgosto nos olhos da minha filha, o desprezo com que ela me olhava. Percebi que tipo de exemplo estou dando para ela." "Por que está me contando isso, Kleber?" Ele respirou fundo antes de responder.
porque quero testemunhar a seu favor no tribunal. Quero contar a verdade, assumir minha responsabilidade. Sei que isso provavelmente acabará com meu casamento, mas não posso mais viver com essa mentira. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. O homem à minha frente não era mais o genro arrogante que me olhava com desprezo. Era alguém quebrado pelo peso das próprias escolhas, buscando redenção. Kleber, você tem noção do que isso significa? Marta jamais o perdoará. Eu sei, mas Elisa nunca me perdoaria se eu não fizesse o certo agora. E, sinceramente, eu mesmo não conseguiria me perdoar. Após a saída de Kleber, procurei imediatamente Beatriz e Roberto para compartilhar esta reviravolta surpreendente. Ambos concordaram que o testemunho de Kleber seria devastador para o caso de Marta, praticamente garantindo nossa vitória no tribunal. Mas é preciso considerar as ramificações familiares, ponderou Beatriz. Isso pode causar uma ruptura permanente entre você e sua filha, Sr. Joaquim. Tem certeza de que quer seguir por esse caminho? A pergunta pesou sobre mim como uma lápide. Era o que eu queria? Recuperar minha casa à custa de perder minha filha para sempre? Não havia resposta fácil, apenas a certeza dolorosa de que algumas escolhas nos marcam para o resto da vida. Na semana seguinte, nossa equipe jurídica recebeu uma notificação inesperada. Marta havia contratado um dos escritórios de advocacia mais caros de São Paulo para defendê-la. O advogado, Dr. Fernando Menezes, tinha a reputação de usar táticas agressivas para vencer seus casos, independentemente dos méritos. Isso complica as coisas, admitiu Roberto durante nossa reunião estratégica. Menezes vai jogar sujo. Provavelmente tentará desacreditar o senhor, sugerir que está senil ou confuso, que a transferência foi voluntária. Mas temos os vídeos, argumentei. Temos o testemunho de Antônio e agora potencialmente o de Kleber. Sim, mas precisamos estar preparados. Eles podem tentar invalidar as gravações de Elisa, alegando que foram obtidas sem consentimento. Podem intimidar testemunhas. A perspectiva de uma batalha legal suja me deixou desanimado. Não era assim que imaginava passar meus anos de aposentadoria, lutando contra minha própria filha nos tribunais, expondo nossas feridas familiares ao escrutínio público. Aquela noite foi particularmente difícil. Deitado na cama do residencial, fiquei revirando fotos antigas que Elisa havia me trazido. Marta criança, sorrindo sem os dentes da frente. Marta adolescente, orgulhosa ao lado de um projeto escolar. Marta adulta, radiante no dia de sua formatura. Como chegamos a este ponto? Onde foi que perdi minha filha? Na manhã seguinte, durante o café, fui abordado por Helena, que parecia preocupada. Professor Joaquim, acabo de receber uma ligação do Dr. Menezes. Ele está questionando sua capacidade mental e solicitando seus registros médicos do residencial. Ele pode fazer isso? Não sem uma ordem judicial que ele ainda não tem, mas é um sinal claro da estratégia que pretendem usar. Vão tentar provar que o senhor não estava em plena capacidade mental quando assinou os documentos. Mas isso é absurdo. Sou perfeitamente lúcido. Helena assentiu com firmeza. Sabemos disso e vamos lutar ao seu lado. Já acionei nosso departamento médico para preparar relatórios atestando sua plena capacidade cognitiva. Ninguém aqui vai permitir que o difamem dessa forma. O apoio de Helena e toda a equipe do Residencial Nova Vida me emocionou profundamente. Em menos de 2 meses, aquele lugar que inicialmente representava meu abandono havia se transformado em uma comunidade que lutava pela minha dignidade. À tarde, Beatriz e Roberto vieram com uma proposta surpreendente. Senhor Joaquim, estivemos pensando, e se tentássemos uma mediação antes do julgamento? Um encontro entre o senhor e Marta, com a presença de mediadores neutros, para tentar chegar a um acordo. Acha que ela aceitaria? Talvez. O caso dela é fraco, e o advogado sabe disso, mesmo que não admita.
Um acordo poderia ser a saída menos prejudicial para todos. A ideia de confrontar Marta em um ambiente controlado, com chance de resolução pacífica, era tentadora. Por mais magoado que estivesse, não conseguia apagar décadas de amor paternal com um estalar de dedos. Vamos tentar, concordei finalmente. O pior que pode acontecer é ela recusar. Para nossa surpresa, Marta aceitou a mediação. O encontro foi marcado para a semana seguinte, em uma sala de reuniões neutra, no Fórum João Mendes. Os dias que antecederam o encontro foram de ansiedade crescente. Ensaiei mentalmente o que diria, como reagiria, que propostas faria. Na véspera da mediação, recebi uma visita que mudaria tudo novamente. Elisa apareceu no residencial acompanhada por um senhor que nunca tinha visto antes. Vô, este é Dr. Eduardo Monteiro, consultor financeiro. Ele concordou em nos ajudar depois que viu sua história no jornal. O caso havia de fato ganhado alguma notoriedade na mídia local, graças aos contatos de Marina, minha ex-aluna que agora trabalhava na Folha de São Paulo. Um artigo sobre professor aposentado enganado pela própria filha havia gerado comoção pública. Sr. Joaquim, analisei a situação financeira de sua filha e genro, com a ajuda de informações que sua neta conseguiu acessar, explicou o Dr. Eduardo. Eles estão realmente em situação difícil, mas vender sua casa seria uma solução temporária, não resolveria o problema estrutural. Ele abriu uma pasta e me mostrou uma série de documentos, explicando em termos simples a dimensão da dívida de Kleber e como ela cresceria mesmo com a venda da minha casa. O problema real é que eles precisam de reestruturação financeira completa, não apenas de dinheiro rápido. Preparei uma proposta alternativa, que pode beneficiar a todos. O plano de Dr. Eduardo era brilhante em sua simplicidade. Eu recuperaria a propriedade da casa, mas poderia refinanciá-la parcialmente, usando o capital para criar um fundo de investimento gerenciado profissionalmente. Este fundo geraria renda suficiente para ajudar Marta e Kleber a reestruturar suas dívidas, enquanto preservava o patrimônio para o futuro. A casa continua sua, Sr. Joaquim, e sua filha recebe ajuda financeira estruturada, não apenas dinheiro rápido que seria engolido pelas dívidas. Era uma solução que permitia que todos saíssem com dignidade. Marta e Kleber receberiam a ajuda financeira que desesperadamente precisavam, mas de forma responsável. Eu recuperaria minha casa e ainda manteria a possibilidade de reconciliação familiar. Vô, o que acha? Perguntou Elisa, os olhos brilhando de esperança. Podemos apresentar isso na mediação amanhã. Olhei para minha neta, para o consultor financeiro que se dispôs a ajudar um estranho, para o residencial que havia se tornado meu lar temporário. Em meio a tanta dor e traição, testemunhei também extraordinária bondade e solidariedade. Vamos fazer isso, respondi, sentindo uma esperança renovada. Amanhã ofereceremos a Marta não apenas um acordo legal, mas uma chance real de reconstrução da situação financeira e, quem sabe, dos nossos laços familiares. Aquela noite, dormi com uma tranquilidade que não experimentava desde que recebi aquela fatídica ligação de Marta. O caminho à frente ainda era incerto, mas pela primeira vez vislumbrava a possibilidade de um desfecho que não fosse apenas justo, mas também compassivo. Amanhã seria um novo capítulo na história da nossa família, e eu estava determinado a escrevê-lo não com rancor, mas com a sabedoria que somente os anos e as provações podem trazer. A manhã da mediação chegou com um céu nublado que parecia refletir a gravidade do momento. Vesti meu melhor terno, um pouco folgado agora devido ao peso que perdi nas últimas semanas de estresse. Helena insistiu em me acompanhar até o Fórum João Mendes, junto com Beatriz e Roberto. No caminho, repeti mentalmente os pontos principais do plano elaborado por Dr. Eduardo. Lembre-se, professor,
disse Beatriz enquanto subíamos as escadas do imponente prédio. Mantenha a calma independente do que acontecer lá dentro. O mediador está lá para garantir que a discussão seja produtiva. O fórum estava movimentado naquela manhã. Advogados com suas pastas corriam de uma sala para outra. Famílias aguardavam ansiosas por audiências. Seguranças monitoravam o fluxo constante de pessoas. Seguimos por um corredor largo até uma sala no segundo andar, onde a mediação aconteceria. Quando entramos, Marta já estava lá, sentada ao lado de Dr. Menezes, seu advogado. Ela parecia ter envelhecido anos nessas poucas semanas. Olheiras profundas marcavam seu rosto e suas mãos não paravam de remexer um lenço. Nossos olhares se cruzaram por um instante antes que ela desviasse, fixando-se em algum ponto da parede. Para minha surpresa, Kleber também estava presente, sentado um pouco afastado de Marta. Sua expressão era de derrota absoluta. Mais surpreendente ainda, Elisa estava lá, acompanhada pelo Dr. Eduardo. Marta pareceu chocada ao ver a filha. "O que ela está fazendo aqui?" perguntou ao mediador, um homem de meia idade, com expressão serena. "Sua filha solicitou participar, senhora Silveira, e como é parte interessada na resolução deste conflito familiar, permiti sua presença", respondeu o mediador, Dr. Paulo Mendonça. "Também entendo que o Dr. Eduardo Monteiro está aqui como consultor financeiro a pedido de ambas as partes." Marta lançou um olhar confuso para seu advogado, que parecia igualmente surpreso com a presença do consultor financeiro. "Não autorizamos nenhum consultor", protestou Dr. Menezes. "Na verdade", interveio Kleber, falando pela primeira vez, "eu autorizei. Conversei com o Dr. Eduardo ontem à noite, depois que Elisa nos apresentou." A tensão na sala era palpável. Marta encarou o marido com uma mistura de surpresa e traição. "Senhoras e senhores", começou o mediador, "estamos aqui para tentar resolver de forma amigável o conflito envolvendo a transferência de propriedade do imóvel localizado na Rua das Palmeiras, 327, Vila Mariana. Antes de começarmos, gostaria de estabelecer algumas regras básicas. Cada parte terá tempo para expor sua versão sem interrupções. Depois, discutiremos possíveis soluções. O objetivo não é determinar culpados, mas encontrar um caminho que atenda minimamente aos interesses de todos." Dr. Menezes foi o primeiro a falar, apresentando a versão de Marta. Segundo ele, a transferência havia sido voluntária, um presente de um pai para sua filha única. Argumentou que eu havia concordado em me mudar para o residencial Nova Vida para ter melhor qualidade de vida e cuidados apropriados para minha idade. Escutei tudo em silêncio, sentindo o sangue ferver com cada distorção da verdade. Quando chegou minha vez, respirei fundo e comecei. Trabalhei 40 anos como professor, economizei cada centavo para comprar aquela casa, criei minha filha sozinho após perder minha esposa. Em nenhum momento tive intenção de transferir minha casa para o nome de Marta. Fui induzido a erro, assinando documentos que me foram apresentados como simples formalidades para facilitar questões burocráticas. Apresentei as provas que tínhamos, os vídeos gravados por Elisa mostrando Marta e Kleber discutindo os planos de vender a casa, o testemunho escrito de Antônio sobre o que ouviu no dia da assinatura, os laudos médicos do Residencial Nova Vida atestando minha plena capacidade mental. O mediador ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele se voltou para Marta. "Senhora Silveira, gostaria de responder às alegações de seu pai?" Marta parecia desconfortável, evitando olhar diretamente para mim ou para Elisa. "É claro que as coisas não foram exatamente como meu pai descreve, mas..." Ela hesitou, lançando um olhar para Dr. Menezes, que assentiu, encorajando-a a continuar. "Talvez tenha havido um mal-entendido sobre a natureza dos documentos. Nossa intenção era proteger o patrimônio da família." Foi nesse momento que Kleber surpreendeu a todos, levantando-se abruptamente. "Chega de mentiras", disse ele, a voz trêmula. "O que fizemos foi errado, Marta. Você sabe disso. Eu sei disso."
Ele se virou para mim. Senhor Joaquim, enganamos o senhor deliberadamente. A ideia foi minha inicialmente. Estamos afundados em dívidas por causa dos meus investimentos fracassados. Vi sua casa como uma tábua de salvação e pressionei Marta até que ela concordasse com o plano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marta olhava para o marido como se ele tivesse acabado de apunhalá-la pelas costas. Dr. Menezes parecia furioso, rabiscando freneticamente em seu bloco de notas. Senhor Fernandes, interveio o mediador, está ciente de que essa confissão pode ter sérias implicações legais? Kleber assentiu. Estou preparado para enfrentá-las. Não posso mais viver com essa mentira. Nesse momento, Elisa pediu permissão para falar. Com uma maturidade surpreendente para seus 16 anos, ela se dirigiu a todos na sala. Sei que não deveria estar me metendo em assuntos de adultos, mas essa situação está destruindo nossa família. Vejo meu avô sofrendo, meus pais brigando constantemente. Há uma solução que pode funcionar para todos. Doutor, Eduardo, pode explicar? O consultor financeiro apresentou então o plano que havíamos discutido. Eu recuperaria a propriedade da casa, mas usaria parte do seu valor como garantia para um empréstimo que seria investido em um fundo gerenciado. Este fundo ajudaria Marta e Kleber a reestruturar suas dívidas enquanto preservava o patrimônio para o futuro. A questão central, explicou o doutor Eduardo, não é apenas resolver a disputa legal sobre a casa, mas encontrar uma saída sustentável para a crise financeira que a família enfrenta. Vender a casa seria apenas uma solução temporária que não resolveria o problema estrutural. Enquanto ele detalhava os aspectos técnicos do plano, observei as reações. Dr. Menezes parecia cético, mas atento. Kleber demonstrava interesse genuíno, assentindo ocasionalmente. Marta mantinha o olhar baixo, mas podia perceber que estava escutando. Quando o Dr. Eduardo terminou, o mediador perguntou se havia perguntas. Surpreendentemente, foi Marta quem falou. Como podemos ter certeza de que esse fundo realmente nos ajudará a sair das dívidas? Excelente pergunta, respondeu o Dr. Eduardo. O plano incluiria consultoria financeira contínua para garantir que as dívidas sejam reestruturadas de forma eficiente. Também estabeleceríamos metas claras e prestação de contas regular. O mediador sugeriu então um intervalo de 30 minutos para que cada parte pudesse discutir a proposta com seus representantes. Saí da sala acompanhado por Beatriz, Roberto e Helena, encontrando um canto tranquilo no corredor. O que acha, professor? Perguntou Beatriz. A confissão de Kleber fortalece enormemente nosso caso, mas a proposta do Dr. Eduardo oferece uma saída mais pacífica e potencialmente preserva alguma possibilidade de reconciliação familiar, acrescentou Helena, sempre atenta ao aspecto humano da situação. Refleti por alguns instantes. Meu objetivo inicial era simplesmente recuperar minha casa, mas ao longo dessas semanas percebi que havia algo mais importante em jogo, a possibilidade de salvar, se não minha relação com Marta, pelo menos o futuro de Elisa em uma família menos dilacerada por ressentimentos. Vamos seguir com a proposta do doutor Eduardo, decidi finalmente. Se Marta aceitar, será um primeiro passo para reconstruir alguma confiança. Quando retornamos à sala de mediação, percebi imediatamente que algo havia mudado. Marta e Kleber estavam sentados juntos agora, conversando em voz baixa. Dr. Menezes parecia irritado, folheando seus documentos com impaciência. O mediador retomou a sessão, perguntando se as partes haviam chegado a alguma conclusão. Doutor, Menezes levantou-se primeiro. Meus clientes desejam considerar a proposta apresentada, mas precisamos de tempo para analisar os detalhes jurídicos e financeiros. Solicitamos um adiamento da mediação. Beatriz ia protestar, mas fiz um gesto discreto pedindo que esperasse. Percebi que Marta queria dizer algo. Na verdade, ela interrompeu seu próprio advogado. Gostaria de falar diretamente com meu pai, a sós,
se possível. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. O mediador olhou para mim, questionando se eu concordava. Assenti, curioso sobre o que minha filha poderia querer dizer sem a presença dos advogados. Podemos usar a sala ao lado, sugeriu o Dr. Paulo. Tomaremos um café enquanto vocês conversam. Todos se retiraram, deixando-me sozinho com Marta na sala de mediação. Por longos momentos, ficamos em silêncio, o peso de décadas de história entre nós, tornando difícil encontrar por onde começar. Pai! Ela finalmente falou, a voz quase um sussurro. Eu não sei como chegamos a este ponto. Nem eu, filha. Quando mamãe morreu, prometi a mim mesma que sempre cuidaria de você, que nunca o deixaria desamparado. Lágrimas começaram a formar-se em seus olhos. Mas então, as dívidas de Kleber começaram a se acumular. O apartamento que compramos está prestes a ser tomado pelo banco. Elisa perderia seu lar, sua escola. Entrei em pânico. Por que não veio falar comigo, Marta? Por que não pediu ajuda diretamente? Ela secou uma lágrima com as costas da mão. Orgulho, vergonha. Você sempre foi tão correto em tudo. Nunca teve dívidas, sempre viveu dentro de suas possibilidades. Como eu poderia admitir que falhamos tão completamente? Que Kleber perdeu quase todas nossas economias em investimentos de alto risco? Sou seu pai, Marta. Meu papel é ajudar, não julgar. Eu sei disso agora. Vendo como Elisa se posicionou, como ela teve a coragem que me faltou, sua voz falhou. Ela é tão parecida com você. Tem a mesma integridade, a mesma força moral. Senti um nó na garganta. Você também tinha, Marta. E ainda tem, em algum lugar. Acha mesmo? Depois do que fiz? Ela me olhou diretamente pela primeira vez, seus olhos buscando algum sinal de que ainda havia esperança. Acredito que pessoas boas podem cometer erros terríveis quando estão desesperadas. O importante é o que fazemos depois, como tentamos consertar o que quebramos. Marta respirou fundo, parecendo tomar uma decisão difícil. Quero aceitar a proposta do Dr. Eduardo. Não porque é a nossa melhor opção legal, mas porque é a coisa certa a fazer. Você nunca deveria ter perdido sua casa. E eu quero tentar consertar o que quebrei, se ainda for possível. Estendi a mão através da mesa, tocando levemente a dela. É possível, filha. Será difícil, levará tempo para reconstruir a confiança. Mas é possível. Quando os outros retornaram à sala, informamos que havíamos chegado a um acordo preliminar. Aceitaríamos a proposta do Dr. Eduardo, com alguns ajustes que seriam detalhados nas próximas semanas. O mediador parecia satisfeito, Dr. Menezes resignado e Elisa radiante. Ao final da sessão, enquanto assinávamos os documentos iniciais que suspendiam temporariamente o processo judicial em favor da mediação, Elisa se aproximou e nos abraçou, a mim e a Marta, simultaneamente. Sabia que vocês conseguiriam, disse ela, os olhos brilhando de esperança. Saí do Fórum João Mendes naquela tarde com sentimentos contraditórios. Por um lado, alívio por termos encontrado um caminho para a resolução sem mais batalhas judiciais desgastantes. Por outro, cautela, sabendo que o caminho para a verdadeira reconciliação seria longo e possivelmente doloroso. Helena esperava por mim na calçada, tendo ficado para trás para dar espaço à família. Como foi? Perguntou gentilmente. Melhor do que esperava. Vamos tentar o plano do Dr. Eduardo. Marta, ela reconheceu que errou. É um começo. Um bom começo, concordou Helena. Quer voltar para o residencial agora? Parei, percebendo que não havia pensado sobre o que aconteceria a seguir. Na verdade, não sei. Minha casa ainda não está legalmente de volta ao meu nome. E mesmo quando estiver, preciso pensar se quero realmente voltar a morar lá depois de tudo isso. Bem, o residencial Nova Vida continua sendo seu lar pelo tempo que precisar, assegurou Helena com um sorriso caloroso. Nas semanas seguintes, uma série de reuniões com advogados, contadores e consultores financeiros estabeleceu os detalhes do acordo. A transferência fraudulenta da casa foi anulada, devolvendo-me a propriedade legal.
Parte do valor do imóvel foi usado como garantia para um empréstimo que, investido conforme o plano de Dr. Eduardo, começou a gerar rendimentos para ajudar na reestruturação das dívidas de Marta e Kleber. Kleber, cumprindo sua palavra, cooperou integralmente com as autoridades, esclarecendo como haviam me induzido a erro. Por sua confissão voluntária e colaboração, recebeu uma pena alternativa: serviços comunitários e obrigação de participar de um programa de educação financeira. A relação entre Marta e Kleber passou por altos e baixos nesse período. Houve momentos em que pareceu que o casamento não sobreviveria à crise, mas, surpreendentemente, o processo de confrontar seus erros e trabalhar juntos para repará-los parecia estar fortalecendo o vínculo entre eles de uma forma inesperada. Quanto a mim e Marta, começamos a reconstruir nossa relação com pequenos passos. Almoços quinzenais, inicialmente tensos e repletos de silêncios desconfortáveis, gradualmente se tornaram mais relaxados. Não éramos mais os mesmos. Muita água havia passado sob a ponte, mas talvez pudéssemos ser algo novo, algo construído sobre bases mais honestas. Elisa se tornou uma presença constante na minha vida. Visitava-me regularmente no residencial Nova Vida, trazendo livros, jogos de tabuleiro e histórias sobre sua escola. Seu interesse por história, herdado de mim, floresceu nesse período. Começamos a trabalhar juntos em um projeto para seu clube de debate sobre a história dos direitos dos idosos no Brasil. 3 meses após a mediação, finalmente voltei à minha casa na Vila Mariana. Não para morar, ainda não estava pronto para isso, mas para buscar alguns pertences pessoais que queria ter comigo. Marta insistiu em me acompanhar. Ao entrar na casa, fui tomado por uma onda de emoções contraditórias. As memórias estavam em cada canto, boas e más. Notei que Marta havia revertido algumas das mudanças que fizeram. Meus livros de história estavam de volta nas estantes. As paredes haviam retornado ao tom amarelo que sempre preferi. Tentei deixar como era antes, explicou ela, percebendo meu olhar. Não sei se um dia você vai querer voltar, mas queria que soubesse que a casa está esperando por você se decidir retornar. Enquanto recolhia algumas fotografias, cadernos e roupas, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que tomaria forma completa nas semanas seguintes, durante longas conversas com Helena, Zulmira, Jonas e outros amigos do residencial. Um mês depois, convoquei uma reunião com Marta, Kleber, Elisa, Dr. Eduardo e meus amigos do residencial Nova Vida. No jardim do residencial, sob a sombra da mangueira que testemunhara tantas conversas importantes nos últimos meses, compartilhei minha decisão. Depois de muito refletir, decidi que não voltarei a morar na casa da Vila Mariana. Em vez disso, quero transformá-la em algo que possa beneficiar outras pessoas que passaram por situações semelhantes à minha. Expliquei meu plano: converter a casa em um centro de apoio para idosos vítimas de violência patrimonial e abandono familiar. Um lugar que ofereceria orientação jurídica, apoio emocional e atividades de socialização. Chamaria-se Centro de Apoio Joaquim Silveira. O residencial Nova Vida se tornou meu lar. Continuei, olhando com gratidão para Helena e os outros. Aqui encontrei amigos, propósito, uma nova família de certa forma. E percebi que posso usar minha experiência e conhecimento para ajudar outros que possam estar passando pelo que passei. Marta parecia surpresa, mas não contrariada. Tem certeza, pai? É sua casa conquistada com tanto esforço? Justamente por isso quero que sirva a um propósito maior que apenas abrigar um velho professor aposentado. Quero que seja um símbolo de que é possível transformar a dor em algo construtivo. Helena, que já conhecia o plano, acrescentou: o Residencial Nova Vida oferecerá todo o apoio institucional necessário. Já conversamos com alguns voluntários dispostos a ajudar, incluindo advogados e psicólogos. E eu quero participar também, ofereceu-se Kleber para minha surpresa. Talvez minha experiência
do outro lado da situação, possa ajudar a entender como prevenir que outras famílias sigam o mesmo caminho. Elisa, com o entusiasmo típico da juventude, já estava cheia de ideias. Podemos criar um site, vô, um canal no YouTube para conscientização. Conheço alguns amigos da escola que são bons em design gráfico e programação. Observando aquele grupo improvável reunido em torno de um propósito comum, minha filha, meu genro, minha neta, meus novos amigos do residencial, senti uma emoção que não esperava. Gratidão. Gratidão pela jornada, por mais dolorosa que tivesse sido. Gratidão pelas pessoas que encontrei no caminho. Gratidão pela oportunidade de transformar uma das experiências mais devastadoras da minha vida em algo que poderia ajudar outros. A história que começou com uma ligação telefônica e a frase "Arrume suas malas, vou te levar para onde você merece", não havia terminado como eu temia naquela tarde em que fui deixado na porta do residencial Nova Vida. Em vez de um final de abandono e desespero, estava se transformando em um novo começo, não apenas para mim, mas potencialmente para muitas outras pessoas que se encontrassem em situação semelhante. Naquela noite, sentado na varanda do residencial, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu de São Paulo, refleti sobre as reviravoltas inesperadas da vida. Como professor de história, sempre ensinei aos meus alunos que os grandes movimentos sociais frequentemente nasceram de injustiças pessoais que inspiraram ação coletiva. Nunca imaginei, porém, que minha própria história se tornaria parte dessa tradição. Amanhã seria o primeiro dia de planejamento concreto para o centro de apoio. O caminho seria longo, haveria obstáculos e talvez mais dor no processo de reconciliação familiar. Mas pela primeira vez em meses, olhava para o futuro não com medo, mas com esperança e propósito renovado. Os dias que se seguiram àquela reunião no jardim do residencial Nova Vida foram intensos e repletos de atividade. Transformar uma ideia em realidade exigia muito mais que boa vontade. Demandava planejamento meticuloso, conhecimento técnico e uma rede de apoio disposta a enfrentar os inevitáveis obstáculos burocráticos. Logo na primeira semana, formamos uma equipe de trabalho. Helena, com sua experiência em gestão, tornou-se naturalmente a coordenadora operacional. Jonas, com seu conhecimento jurídico, ficou responsável por toda a documentação necessária para estabelecer o Centro de Apoio como uma organização legalmente reconhecida. Zulmira, com sua sabedoria e experiência pessoal, seria a porta-voz dos idosos, garantindo que nossas ações realmente atendessem às necessidades daqueles que pretendíamos ajudar. Para minha surpresa, Marta pediu para integrar a equipe. Num primeiro momento, confesso que hesitei. As feridas ainda estavam frescas demais, a confiança ainda em processo de reconstrução. Mas algo em seu olhar, uma determinação genuína, uma humildade que nunca havia visto antes, me fez aceitar. "Preciso fazer parte disso, pai", ela explicou quando conversamos a sós em um banco do jardim. "Não apenas para tentar reparar o que fiz com você, mas porque entendi algo importante nestes últimos meses. Entendi como é fácil justificar ações erradas quando estamos desesperados, como é fácil desumanizar as pessoas mais velhas, vê-las como fardos ou obstáculos. Quero usar minha experiência para evitar que outras famílias sigam o mesmo caminho." Sua sinceridade me comoveu. Talvez essa fosse a forma de Marta processar sua própria culpa, transformando-a em algo construtivo. Quem era eu para negar-lhe essa oportunidade de redenção? "Você pode liderar a captação de recursos", sugeri, reconhecendo suas habilidades organizacionais. "Precisaremos de doações, parcerias com empresas, talvez até editais públicos." A primeira grande tarefa foi a reforma da casa na Vila Mariana. As mudanças necessárias não eram apenas estéticas, mas estruturais. Precisávamos instalar rampas de acesso, adaptar banheiros, criar espaços adequados para atendimentos individuais e atividades em grupo.
Roberto, meu ex-aluno e agora advogado, trouxe seu irmão arquiteto para fazer o projeto gratuitamente. Em uma manhã ensolarada de domingo, reunimos um grupo de voluntários, amigos do residencial, ex-colegas do Colégio Monteiro Lobato, até mesmo alguns dos idosos mais ativos, para iniciar a limpeza do terreno. Ver aquelas pessoas de diferentes idades e backgrounds trabalhando juntas por uma causa que nasceu de minha dor pessoal foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Teodoro, apesar de seus 74 anos e uma bengala, insistiu em participar. Professor Joaquim, passei a vida ensinando sobre a força do trabalho coletivo. Hora de praticar o que pregamos, não acha? Elisa trouxe um grupo de amigos da escola, adolescentes que trocaram um domingo de shopping e redes sociais por vassouras, paz e muito suor. Vê-los interagindo naturalmente com os idosos, ouvindo nossas histórias com genuíno interesse, deu-me esperança no futuro. Kleber revelou-se surpreendentemente habilidoso com trabalhos manuais. Assumiu a coordenação da reforma com uma dedicação que beirava a obsessão. Mais tarde, descobriu o motivo. Antes de se aventurar no mercado financeiro, ele havia trabalhado como mestre de obras para pagar a faculdade. Às vezes, precisamos voltar às nossas raízes para encontrar nosso verdadeiro caminho, comentou ele enquanto discutíamos os detalhes de uma rampa de acesso. Talvez eu nunca devesse ter abandonado o canteiro de obras pelo mercado financeiro. O progresso era visível a cada semana. Paredes ganhavam novas cores, espaços eram redesenhados, móveis doados chegavam constantemente. A casa que havia sido palco de tanta tristeza começava a ganhar uma nova identidade, um novo propósito. Paralelo à reforma física, trabalhávamos na estruturação dos serviços que o centro ofereceria. Beatriz e Roberto montaram uma equipe de advogados voluntários dispostos a dar plantões semanais para atendimento jurídico gratuito. Um grupo de psicólogos aposentados, amigos de Helena, ofereceu-se para conduzir grupos de apoio emocional. Até mesmo um contador se voluntariou para orientações financeiras, essenciais para idosos que muitas vezes se veem confusos com burocracias bancárias. A repercussão na mídia local começou pequena. Uma nota em um jornal de bairro, uma entrevista em uma rádio comunitária, mas cresceu organicamente. Marina, minha ex-aluna jornalista, publicou uma reportagem de página inteira na Folha de São Paulo sobre o professor que transformou traição familiar em projeto social. A matéria humanizou a questão do abandono e da violência patrimonial contra idosos, usando minha história como ponto de partida para discutir um problema muito mais amplo. O que está acontecendo com o Centro de Apoio Joaquim Silveira é mais que um projeto isolado, escreveu Marina. É o início de um movimento necessário em um país que envelhece rapidamente, mas ainda carece de mecanismos eficientes para proteger a dignidade e os direitos de seus idosos. Após a publicação, as ligações não paravam de chegar. Idosos em situações semelhantes buscando orientação. Familiares preocupados, querendo entender como evitar que suas próprias dinâmicas familiares tomassem rumos destrutivos. Profissionais de diversas áreas oferecendo seus serviços voluntariamente. Um desses telefonemas me surpreendeu particularmente. Era do Dr. Carlos Vasconcelos, presidente da Associação Nacional de Defesa do Idoso, convidando-me para participar de uma audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo sobre políticas de proteção à terceira idade. Sua história e o trabalho que está começando a desenvolver podem ser catalisadores para mudanças mais amplas na legislação e nas políticas públicas, explicou ele. Confesso que a ideia de falar em público, diante de vereadores e autoridades, me deixou apreensivo. Eu era apenas um professor aposentado, não um especialista em políticas públicas. Compartilhei minhas dúvidas com Zulmira durante um de nossos passeios matinais pelo jardim do residencial.
Joaquim, você subestima o poder do seu testemunho, disse ela, com aquela sabedoria tranquila que tanto admirava. Especialistas falam com conhecimento técnico, mas você fala com a autoridade da experiência vivida. Isso toca as pessoas de uma forma que estatísticas e teorias nunca conseguirão. Aceitei o convite. Na data marcada, entrei na Câmara Municipal acompanhado por Helena, Jonas e, para minha surpresa, Marta. Ela havia insistido em vir, mesmo sabendo que ouviria publicamente detalhes dolorosos sobre suas próprias ações. Preciso estar lá, pai. Preciso enfrentar isso. A sala estava lotada. Vereadores, representantes de secretarias municipais, jornalistas, líderes de organizações sociais. Quando chegou minha vez de falar, senti o peso de todas aquelas expectativas. Respirei fundo e comecei a contar minha história, sem omitir as partes dolorosas, mas também enfatizando o que havia aprendido, o que estávamos construindo a partir daquela experiência. O que aconteceu comigo não é um caso isolado, concluí. É o reflexo de como nossa sociedade ainda vê os idosos, como fardos, como obstáculos, como pessoas cujas vozes e desejos podem ser ignorados. Precisamos mudar essa percepção, e isso começa com políticas públicas que reconheçam nossa humanidade plena, nossa capacidade de contribuição, nosso direito à dignidade até o fim. O impacto foi imediato. Vereadores de diferentes partidos manifestaram apoio à criação de uma delegacia especializada em crimes contra o idoso em São Paulo. A Secretaria Municipal de Assistência Social comprometeu-se a estabelecer uma parceria com o Centro de Apoio, encaminhando casos e oferecendo suporte institucional. Um deputado estadual presente prometeu levar a discussão para a Assembleia Legislativa. Ao sair da Câmara, fui abordado por diversos jornalistas. Entre eles, reconheci um rosto familiar, Paulo Martins, que havia sido meu aluno no início dos anos 90 e agora era repórter de um importante canal de televisão. Professor Joaquim, que honra revê-lo, mesmo nestas circunstâncias. Gostaria de convidá-lo para uma entrevista no nosso programa matinal. Sua história e o trabalho do centro precisam de mais visibilidade. A entrevista foi marcada para a semana seguinte. Nos dias que antecederam, senti uma mistura de ansiedade e propósito. Nunca busquei os holofotes, sempre preferi a relativa anonimidade da sala de aula. Mas agora entendia que minha voz poderia servir a algo maior que eu mesmo. No estúdio de televisão, sentei-me ao lado da apresentadora, uma mulher de meia idade com olhos gentis que imediatamente me deixou à vontade. As câmeras pareciam intimidadoras a princípio, mas quando comecei a falar sobre o centro de apoio, sobre nossa missão, todo o nervosismo desapareceu. Professor Joaquim, perguntou a apresentadora em determinado momento, o senhor conseguiu perdoar sua filha? A pergunta me pegou desprevenido. Era algo sobre o qual havia refletido muito, mas nunca havia articulado em palavras. O perdão não é um evento, é um processo, respondi após um momento de reflexão. Estamos nesse processo, minha filha e eu. Há dias melhores e dias piores. Mas o mais importante é que encontramos um caminho para transformar nossa dor em algo construtivo, algo que pode ajudar outras pessoas. E isso em si já é uma forma de cura. A repercussão da entrevista foi além de nossas expectativas. As ligações para o centro de apoio, que ainda nem havia sido oficialmente inaugurado, triplicaram. Empresas começaram a entrar em contato, oferecendo doações de materiais para a reforma. Um escritório de advocacia renomado propôs uma parceria formal, disponibilizando advogados para atendimentos regulares. Em meio a toda essa agitação, não negligenciei minha própria jornada de cura. Continuei morando no residencial Nova Vida, onde estabeleci uma rotina confortável. Pela manhã, caminhava pelos jardins com Zulmira e outros amigos. Às terças e quintas, dava aulas voluntárias de história para um grupo de idosos interessados em manter a mente ativa.
Nas tardes de quarta-feira, recebia Elisa para nosso projeto sobre a história dos direitos dos idosos, que havia crescido tanto que agora estava se transformando em um pequeno livro. Minha relação com Marta evoluía lentamente. Nossos almoços quinzenais tornaram-se semanais. Gradualmente, conseguíamos falar sobre o passado sem que a dor ofuscasse completamente os bons momentos que compartilhamos. Kleber, ainda cumprindo sua pena alternativa de serviços comunitários, encontrou um novo propósito trabalhando no centro de apoio. Sua experiência em finanças, agora direcionada para um fim construtivo, ajudava idosos a entenderem e organizarem suas situações financeiras. Finalmente, 6 meses após aquela reunião no jardim, chegou o grande dia, a inauguração oficial do Centro de Apoio Joaquim Silveira. A casa na Vila Mariana, completamente reformada, estava irreconhecível. Paredes em tons claros e acolhedores substituíram o cinza impessoal que Marta e Kleber haviam escolhido. Rampas de acesso em todos os desníveis garantiam acessibilidade total. O antigo porão, antes escuro e abandonado, transformara-se em uma biblioteca comunitária especializada em temas relacionados ao envelhecimento e direitos dos idosos. O Jardim dos Fundos, onde eu costumava cultivar temperos, agora abrigava uma horta comunitária maior, projetada para ser um espaço terapêutico e educativo. Meu antigo escritório transformou-se em uma sala de atendimento jurídico, com uma mesa grande o suficiente para acomodar advogados e clientes confortavelmente. A sala de estar, ampliada após a remoção de uma parede, seria o espaço para atividades em grupo, palestras e workshops. No dia da inauguração, uma faixa colorida estendia-se sobre o portão. Centro de Apoio Joaquim Silveira. Dignidade e direitos na terceira idade. Ver meu nome ali, associado a uma causa tão importante, provocou em mim uma emoção que não esperava. Não vaidade, mas uma profunda gratidão por ter encontrado propósito em meio à dor. Dezenas de pessoas compareceram à cerimônia. Amigos do Residencial Nova Vida, ex-colegas do Colégio Monteiro Lobato, ex-alunos de várias gerações, representantes de órgãos públicos, jornalistas. Helena conduziu a cerimônia com a elegância e competência que a caracterizavam. Quando chegou minha vez de falar, olhei para aquelas faces expectantes e senti o peso da responsabilidade que assumíamos. Não éramos apenas um centro de apoio qualquer. Éramos um símbolo de como é possível transformar experiências dolorosas em combustível para mudanças positivas. Esta casa, comecei, a voz embargada pela emoção, foi construída com o trabalho de uma vida. Foi palco de alegrias e tristezas, de conquistas e perdas. Por um breve e doloroso momento, tornou-se símbolo de traição e abandono. Hoje, renasce como um farol de esperança e solidariedade. Falei sobre os serviços que o centro ofereceria. Assistência jurídica gratuita para idosos vítimas de violência patrimonial e abandono. Grupos de apoio emocional. Oficinas de alfabetização digital para reduzir a vulnerabilidade a golpes online. Orientação financeira. Atividades culturais e educativas para combater o isolamento social. Mas, acima de tudo, concluí, queremos que este seja um espaço de escuta. Um lugar onde idosos possam falar e ser realmente ouvidos, onde suas experiências sejam validadas, suas dores reconhecidas, seus direitos respeitados. Após meu discurso, para minha surpresa, Marta pediu para falar. Não havíamos planejado isso, e pude perceber pelo olhar de Helena que ela também estava surpresa. Marta subiu ao pequeno palco improvisado, visivelmente nervosa. Muitos de vocês me conhecem como a filha que traiu seu pai, começou ela, a voz trêmula, mas determinada. E sim, fui isso. Deixei que o desespero financeiro e a influência negativa ofuscassem os valores que meu pai sempre me ensinou. Fiz escolhas terríveis que quase destruíram nossa família. Ela fez uma pausa, respirando fundo para controlar a emoção. Mas esta história não é sobre minha queda.
É sobre a grandeza de espírito de um homem que, diante da pior traição possível, escolheu transformar sua dor em algo que ajudará incontáveis pessoas. Meu pai, professor Joaquim Silveira, me ensinou mais nestes últimos meses do que em toda a minha vida anterior. Me ensinou que a verdadeira força não está em subjugar os outros, mas em usar nossas próprias feridas para curar as feridas do mundo. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Marta agora e percebi que também chorava. Não mereço o perdão dele, mas estou profundamente grata pela oportunidade de participar deste projeto, de tentar reparar ao menos uma fração do mal que causei. E prometo a todos vocês, dedicarei cada dia daqui para frente a garantir que o Centro de Apoio Joaquim Silveira cumpra sua missão de proteger e valorizar nossos idosos. Um silêncio reverente seguiu-se às palavras de Marta, logo substituído por aplausos emocionados. Vi Elisa correr para abraçar a mãe, enquanto Kleber observava a cena com uma mistura de orgulho e arrependimento. A cerimônia continuou com o descerramento da placa inaugural e um coquetel simples no jardim. Enquanto circulava entre os convidados, recebia abraços, agradecimentos, compartilhava histórias. Um senhor de aproximadamente 80 anos, apoiado em uma bengala, aproximou-se timidamente. Professor Joaquim, não sei se lembra de mim. Antônio Ferreira, seu vizinho da casa ao lado. Claro que lembro, seu Antônio. Seu depoimento foi crucial para nosso caso. Ele sorriu, os olhos úmidos de emoção. Vim dizer que estou orgulhoso do que o senhor fez com esta casa. E também quero ser o primeiro a me inscrever como voluntário. Posso não ter muito para oferecer, além de minha companhia, mas dizem que sou bom ouvinte. Abracei seu Antônio, profundamente tocado por sua generosidade. Um bom ouvinte é exatamente o que muitos precisam, meu amigo. Ao final daquele dia de inauguração, quando a maioria dos convidados já havia partido, sentei-me sozinho por alguns momentos no banco do jardim, sob a jabuticabeira que plantei décadas atrás. De lá, podia ver a casa iluminada, cheia de vida e propósito renovado. Quem poderia imaginar naquela tarde em que fui deixado na porta do residencial Nova Vida que a traição que sofri se transformaria no início de uma jornada tão significativa? Que o abandono abriria caminho para novos laços, novos propósitos, novas formas de pertencimento? A vida tem, de fato, maneiras surpreendentes de nos redirecionar quando menos esperamos. Aquela ligação de Marta pedindo que arrumasse minhas malas não foi o fim da minha história. Foi apenas o início de um novo e inesperado capítulo. Um capítulo em que a dor não desapareceu completamente, mas foi transformada em algo maior que eu mesmo. Algo que continuaria a fazer diferença na vida de muitos outros quando eu já não estivesse mais aqui. Helena aproximou-se silenciosamente, sentando-se ao meu lado. No que está pensando, professor? Sorri, contemplando a casa que já não era apenas minha, mas pertencia a uma causa, a uma comunidade. Estou pensando que às vezes precisamos perder o que mais valorizamos para encontrar o que realmente importa. Ela assentiu, compreendendo perfeitamente. E o que descobriu que realmente importa? Conexões, propósito, a certeza de que nossas vidas, nossas histórias, mesmo as partes dolorosas, podem servir a algo maior que nós mesmos. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Um novo dia se aproximava, o primeiro dia oficial de funcionamento do Centro de Apoio Joaquim Silveira. E com ele, a promessa de que muitas outras histórias como a minha encontrariam não apenas justiça, mas também esperança e novos caminhos. Minha história começou com uma traição que dilacerou meu coração. Arrume suas malas, vou te levar para onde você merece. Palavras simples que escondiam uma mentira cruel. Aos 72 anos, depois de dedicar minha vida inteira ao ensino e à minha família, fui abandonado na porta de um asilo por minha própria filha, que havia me enganado para transferir minha casa para seu nome. O que parecia ser o fim de tudo, tornou-se o começo de uma jornada inesperada.
No residencial Nova Vida, encontrei aliados como Zulmira, uma senhora de 78 anos que havia passado por situação semelhante. Jonas, um ex-advogado que reconheceu a ilegalidade do que haviam feito comigo. E Helena, a diretora do residencial, que descobri ser uma ex-aluna que ajudei décadas atrás. Minha neta Elisa, com apenas 16 anos, mostrou uma coragem extraordinária ao gravar conversas entre seus pais que revelavam suas verdadeiras intenções: vender minha casa para cobrir dívidas resultantes de investimentos fracassados. Com essas provas e a ajuda de advogados dedicados, iniciei uma batalha legal para recuperar o que era meu por direito. O processo judicial trouxe revelações surpreendentes. Kleber, meu genro, arrependeu-se profundamente e decidiu testemunhar a meu favor. Marta, minha filha, inicialmente resistente, eventualmente reconheceu o erro que havia cometido. A mediação nos permitiu chegar a um acordo. Recuperei minha casa enquanto encontramos uma solução financeira estruturada para ajudar minha família sem sacrificar meu patrimônio. Mas a verdadeira transformação veio quando decidi que minha casa, o símbolo de toda essa luta, poderia servir a um propósito maior. Transformamos o imóvel no Centro de Apoio Joaquim Silveira, dedicado a ajudar outros idosos vítimas de violência patrimonial e abandono familiar. Um lugar onde oferecemos assistência jurídica, apoio emocional, orientação financeira e, acima de tudo, respeito e dignidade. O centro se tornou um farol de esperança, não apenas para idosos em situação vulnerável, mas também para minha própria família. Marta encontrou redenção trabalhando na captação de recursos. Kleber redescobriu seu talento para trabalhos manuais, liderando a reforma do espaço. Elisa trouxe a energia da juventude, criando pontes entre gerações. Minha experiência dolorosa transformou-se em um movimento maior que eu mesmo. Das cinzas do abandono, nasceu um projeto que já ajudou dezenas de idosos a recuperarem seus direitos, sua dignidade e, em muitos casos, seus lares. Das feridas familiares profundas, emergiu um novo tipo de relação com minha filha, não mais baseada em dependência ou obrigação, mas em respeito mútuo e propósito compartilhado. Se você está assistindo a este relato no canal Meu Avô Falou, saiba que sua história também importa. Talvez você seja um idoso enfrentando situação semelhante ou tenha um familiar passando por isso. Talvez você seja um filho ou filha contemplando decisões difíceis sobre o cuidado com seus pais idosos. Seja qual for sua situação, espero que minha jornada ofereça alguma luz, alguma perspectiva, alguma esperança. Por favor, inscreva-se no canal Meu Avô Falou. Cada nova inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, a amplificar vozes que frequentemente são silenciadas em nossa sociedade. Deixe seu comentário compartilhando sua própria experiência ou impressões sobre esta história. Seus comentários não são apenas números para nós. São conexões humanas, são histórias que se entrelaçam com as nossas. São lembranças de que nenhum de nós está sozinho em suas lutas. Visite também nossos outros vídeos. Temos relatos de pessoas que superaram situações de abandono, especialistas explicando direitos dos idosos, dicas práticas para proteger seu patrimônio e sua dignidade. Cada vídeo é produzido com cuidado e respeito pelas histórias que compartilhamos. Se puder, considere apoiar nosso trabalho através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Produzir estes vídeos diariamente envolve custos significativos: equipamentos, edição, pesquisa, deslocamentos para entrevistar pessoas. Sua contribuição, por menor que seja, nos permite continuar levando essas histórias importantes a um público cada vez maior. Como aprendi em minha própria jornada, às vezes precisamos perder o que mais valorizamos para encontrar o que realmente importa. E o que realmente importa são as conexões que formamos, o impacto positivo que podemos ter na vida dos outros.
a capacidade de transformar até mesmo nossas experiências mais dolorosas em algo que traga luz para o mundo. Agradeço por terem me acompanhado neste relato. Espero encontrá-los novamente em um próximo vídeo do canal Meu Avô Falou, onde continuaremos compartilhando histórias que inspiram, educam e, acima de tudo, conectam gerações através da empatia e do respeito mútuo. Queria muito saber o que você achou desta história. Já presenciou algo parecido? Conhece alguém que passou por situação semelhante? Seu comentário é extremamente importante para nós. Nos ajuda a entender melhor nosso público e a criar conteúdos cada vez mais relevantes. Não se esqueça de deixar seu like e de compartilhar este vídeo com quem possa se beneficiar desta mensagem. Até o próximo relato.